Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vou tentar ser breve. Vou tentar ser breve. Amém. Abra sua Bíblia. No Evangelho segundo Lucas escreveu, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, a partir do versículo 17. Tá bom. Obrigado, mano, tá bom. Glória a Deus. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Certo dia, enquanto ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e, ao baixarem em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram admirados e glorificavam a Deus. Estavam cheios de temor e diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, sou grato, Senhor. Meu coração se alegra pela oportunidade de mais uma vez ser usado por Ti. Em nome de Jesus, Pai, que seja o Teu Espírito Santo a falar à Sua igreja. Assim como o Senhor ministrou ao meu coração, que esta noite possa também encontrar, Pai, corações dispostos e disponíveis para ouvir de Ti, para aprender, Senhor, da Tua palavra, certo que o Senhor nos ouve na autoridade do Teu nome, em nome de Jesus. Diga amém. Olha para mim, eu vou ser breve, sim. Esse texto é um texto muito conhecido. O Evangelho segundo Lucas escreveu nesse capítulo de número 5, o texto que nós acabamos de ler vai nos apresentar uma casa que estava lotada. Jesus estava ensinando. Naquele lugar o ambiente estava cheio de religiosos, cheios de doutores da lei, cheio de pessoas curiosas, cheia de pessoas famintas espiritualmente. Mas enquanto muitos ali naquele lugar estavam apenas ouvindo Jesus, 4 homens decidiram romper esses limites para levar aquele paralítico até Jesus. A multidão fechava a porta. O sistema religioso já ocupava aquele espaço. E o impossível estava deitado naquela maca. O impossível estava deitado naquela maca. Mas aqueles homens entenderam aquele momento. Aqueles homens entenderam que aquele local haveria algo poderoso para acontecer. E neste entendimento, e eu também entendo isso, que quando Jesus está presente,
o extraordinário pode acontecer. Quando Jesus está presente, o extraordinário pode acontecer hoje. E eles sobem ao telhado, eles abrem um espaço, eles quebram o teto, eles descem aquele homem diante de Jesus. E naquele momento acontece algo extraordinário, algo impressionante. Jesus não apenas cura o corpo daquele homem, não há somente uma cura física, Jesus também toca na alma. Primeiro o Senhor diz: os teus pecados estão perdoados. Depois ele diz: levanta-te. O extraordinário nesse momento não foi só físico, foi uma restauração completa daquele homem. Não foi somente físico, foi uma restauração completa. O último versículo que nós lemos, o texto se encerra dizendo: hoje vimos coisas extraordinárias. Não foi ontem, não foi ou será amanhã. O texto diz que foi hoje. Porque Deus não trabalha apenas na memória do que Ele faz. Deus trabalha agindo hoje. Deus trabalha agindo hoje. E existe uma batalha espiritual muito grande contra a igreja. Existe uma batalha espiritual muito grande acontecendo. O inimigo, ele quer roubar o nosso hoje. O inimigo está lutando para roubar o nosso hoje. E o que acontece? Tem gente presa no ontem. Tem gente presa com ansiedade pelo amanhã. Mas Deus quer encontrar pessoas dispostas e disponíveis hoje. É hoje que o Senhor quer encontrar essas pessoas. Então hoje haverá cura, hoje haverá restauração, hoje haverá renovo, hoje haverá libertação. É hoje. Hoje. O extraordinário de Deus não é só uma lembrança bíblica, é uma realidade. E está disponível para a igreja. Está disponível para a igreja que decide viver o hoje de Deus. Para quem decide viver o hoje de Deus. E eu já começo a pregar. Existem duas coisas que nos impedem de viver o extraordinário de Deus ontem. O extraordinário de Deus hoje. Diga comigo, passado. Mais forte, diga passado. Diga comigo, futuro. São essas duas coisas que impedem o extraordinário hoje de Deus nas nossas vidas. O passado e o futuro. E quando a gente fala do passado, falando do texto, aquele paralítico, mais do que uma limitação física, eu acredito que ele carregava uma história de talvez anos de frustração, talvez anos de dependência dos outros, talvez anos de ouvindo: olha, não dá mais, desiste. Para você não dá mais. Talvez aquela maca sempre contou uma história. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós deixamos que o nosso passado marque a nossa identidade. Nós deixamos muitas vezes que o poder do passado marque, transforme a nossa identidade. As experiências do passado muitas vezes fazem com que nós tomemos posse disso e traga isso para a nossa vida, tornando uma identidade. Tem crente hoje que vive ainda de testemunho antigo. Tem filhos de Deus hoje vivendo de conferências de 5, 10 anos atrás, de orações que fazia antes, de intimidade com Deus antes. E o hoje? E o agora? Deus não nos chamou para viver de arquivo espiritual. Isaías, no capítulo 43, versículo 18 e 19, ele diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. 19. Vejam, eu farei uma coisa nova,
ela está prestes a acontecer. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Extraordinário de Deus acontecendo. O versículo 18: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Meu amado, minha amada, o problema não é ter passado, o problema é morar nele. O problema é viver no passado. História, passado, todos nós temos. O problema está quando eu vivo esse passado, eu moro neste passado. E há pessoas que não conseguem viver o extraordinário hoje porque continuam emocionalmente presas numa antiga dor, muitas vezes presas em traições antigas, fracassos antigos. Muitas vezes estão presas em culpas antigas, pecados que Deus já perdoou, mas mesmo assim estão presas. A mente continua presa nesses pecados. Gente que foi absolvida pelo céu, mas continua se condenando aqui na terra. Só que Jesus olha para aquele homem. Vocês estão aqui? Jesus olha para aquele homem e diz: os teus pecados estão perdoados. O que Jesus estava dizendo? Seu passado não define o seu futuro na minha presença. O seu passado não define o seu futuro na minha presença. E eu quero ser boca de Deus para você essa noite e profetizar que o Senhor está quebrando hoje o poder das lembranças que aprisionam você. Há correntes emocionais sendo rompidas, há culpas sendo arrancadas, identidades antigas caindo por terra, porque você não é aquilo que fizeram com você. Você não é o seu pior dia, você não é o seu maior fracasso, você é o que a Bíblia diz que você é. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Porque o sangue de Jesus, ele não cobre só o passado, ele redefine o futuro. Ele não cobre só o passado, ele vai redefinir o nosso futuro. E nós precisamos, como igreja, nós precisamos entender isso. Quem vive olhando para trás não consegue discernir o mover de Deus à frente. Não consegue discernir o mover de Deus hoje. Eu provo. A esposa de Ló virou estátua de sal, porque o coração dela ainda estava preso em Sodoma. Ela olhou para trás e não conseguiu discernir o que estava à frente. Tem irmãos e irmãs dentro da igreja, mas o coração ainda está preso em temporadas antigas. Pessoas que estão somente ocupando espaço e não conseguem viver o extraordinário de Deus, não conseguem ser árvores frutíferas, não conseguem gerar frutos, estão somente ocupando espaço. Hoje Deus está chamando pessoas para largarem essa maca emocional. O Senhor está nos chamando para deixar de abraçar o passado e começar a abraçar o propósito, começar a abraçar o que Ele tem para nós hoje. E eu sei que há pessoas que chegaram aqui cansadas, porque estão tentando sobreviver carregando esse peso do passado. Pessoas que estão carregando esse peso que Deus nunca pediu para carregar. Mas hoje Jesus está dizendo: filho,
filha, larga isso. Comece a andar. Quer começar a viver o extraordinário de Deus hoje? Comece a parar de idolatrar o ontem. Quer viver o extraordinário hoje? Comece a parar de idolatrar o ontem. Comece a abandonar o seu passado. Se o passado aprisiona pela culpa, o futuro aprisiona pela ansiedade. Nós estamos vivendo em alguns dias, nesses dias, as pessoas tão fascinadas pelo amanhã, tão presas no amanhã. E se não der certo? Meu Deus, e se faltar? E se eu perder? E se nada mudar? A ansiedade faz a pessoa sofrer por guerras que nem aconteceram. As coisas ainda nem aconteceram e nós já estamos sofrendo. As coisas nem ainda aconteceram e nós já estamos sofrendo. E se não der certo? E se acabar? E se falhar? E se nada mudar? Mateus capítulo 6, versículo de número 24. Mateus capítulo 6, 24. Desculpa, Caio, 34. 6, 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia os seus próprios problemas. Não se preocupem com o dia de amanhã. Jesus nos ensinando. Mas é isso que o inimigo tem feito. Ele tem tentado roubar a igreja através de uma preocupação excessiva. Por muita preocupação com o que há de vir. Enquanto Deus está fazendo algo agora, a pessoa está distraída, tentando controlar o que vai vir, tentando controlar o amanhã. Mas o extraordinário de Deus acontece hoje. O extraordinário de Deus acontece hoje. O povo de Israel perdeu tantos milagres porque estavam sempre reclamando do próximo passo. Sempre reclamando do próximo passo. Quando Deus mandava o maná hoje, eles se desesperavam pelo amanhã. Só que o céu nunca libera provisão para a ansiedade. O céu libera provisão para a dependência. O céu nunca libera provisão para a ansiedade. O céu libera provisão para a dependência. E tem muita gente preocupada com o futuro, já que não consegue mais desfrutar da presença de Deus. Acabam se preocupando demais com o que há de vir e não aproveitam a presença de Deus, não desfrutam a presença de Deus. Nós somos assim. O ser humano é assim. A nossa vinda para Joinville, há 5 anos atrás, a gente estava muito ansioso pelo que iria de vir, pelo que nós iríamos encontrar aqui em Joinville, porque era uma terra nova. Nós não conhecíamos o sul. E uma das irmãs lá da igreja, onde a gente estava congregando, deu uma resposta para a pastora Priscila, através de uma oração. A gente não falou nada com ela,
A pastora pediu, ora pela gente, irmã. E Deus falou com ela e entregou para a pastora. Uma confirmação da nossa vinda para cá. Mas ainda assim eu estava ansioso. Ainda assim eu estava preocupado com o que iria de vir. E lá no Rio, em uma situação cotidiana nossa, eu estava aguardando uma pessoa no portão da casa para falar com essa pessoa. E enquanto eu esperava, veio uma senhora ao meu encontro e ela passou por mim. Ela deu uns 2, 3 passos, ela passou por mim, deu uns 2, 3 passos e virou. Falou assim, meu filho, você é crente? Eu falei, sou, irmã. Pela misericórdia do Senhor, sim, estou caminhando. E ela virou para mim e falou assim, o Senhor manda te dizer que você pode ir. O Senhor manda te dizer para você acalmar teu coração, que você pode ir, que o que Ele tem para você lá, o propósito é muito maior. E cá nós estamos, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o quanto nós amadurecemos, o quanto nós crescemos, o quanto nós aprendemos nessa casa, o quanto o nosso Pai espiritual nos ensinou, o quanto o céu falou com a gente. E essa semana, no começo da semana, o Senhor ministrando essa palavra ao meu coração, me veio essa cena. Aquela senhora falando comigo, filho, Deus manda te dizer, acalma o teu coração, pode ir. O Senhor disse que tem algo maior lá para você. Uma confirmação da palavra. E eu disse, Senhor, é verdade, como a gente vive ansioso. Como a gente deixa de aproveitar o presente, o extraordinário hoje, se preocupando com o que há de vir, se preocupando com o futuro, se preocupando, orando muitas vezes sem paz, muitas vezes adorando, mas sem descanso, muitas vezes servindo, mas sem alegria. Mas hoje o Espírito Santo está nos confrontando. Hoje o Espírito Santo está nos confrontando. É o Senhor dizendo, vocês confiam em mim apenas quando entendem tudo? Quando você está entendendo tudo, aí você confia? Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado e minha amada, com muito carinho. Fé não é controlar o amanhã. Fé é descansar, sabendo quem governa o seu amanhã. Isso é fé. E eu quero ser usado por Deus nessa hora, para profetizar para a sua vida. Deus está levantando uma geração que não será governada pelo medo do futuro. Há uma unção de descanso sendo derramada aqui. Há pessoas recebendo paz no meio da guerra. Casas que serão sustentadas pelo Senhor. Há portas que Deus já preparou antes mesmo da sua chegada. O Senhor manda te dizer, pare de tentar carregar calendários que não pertencem a mim. Tem milagres que não acontecem porque nós queremos controlar o processo inteiro. Tem milagres que não acontecem porque nós queremos controlar o processo inteiro. Mas Deus não está procurando controladores. Deus está buscando aquele que adora, verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade.
Deus está procurando dependentes. O extraordinário acontece quando nós soltamos o controle. E Deus manda te dizer: eu faço hoje, eu controlo hoje, eu governo hoje. O extraordinário será liberado no hoje. Quem acredita nessa palavra? Quem acredita? Quem acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Aleluia! Aleluia! Levante a sua mão e adore ao Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Aleluia! 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 O povo disse no final do texto que nós lemos: hoje vimos coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias não estão reservadas para uma elite espiritual. Coisas extraordinárias estão disponíveis no ambiente que o Senhor está. E naquele ambiente Jesus estava. E existe um hoje de Deus para nós. Existe um hoje de Deus para a igreja. Hoje pode ser o dia da restauração da sua casa. Hoje pode ser o dia da cura da sua alma. Hoje pode ser o dia da reconciliação. Hoje pode ser o dia em que Deus vai reacender essa chama que está guardada aí. Aleluia. O céu trabalha no hoje. Repita isso: o céu, mais forte, o céu trabalha no hoje. E o que acontece? O inferno, ele quer nos prender no ontem, ou nos afogar no amanhã. Mas Deus quer te posicionar no agora, no hoje. Hoje. O diabo sabe, o inimigo sabe que uma igreja presente na presença de Deus se torna imparável. Imparável. Quem vive conectado no hoje de Deus tem o discernimento desse mover. Quem vive conectado no hoje de Deus reconhece a voz. Quem vive conectado ao hoje de Deus carrega o fogo, carrega a presença. Talvez aquela casa, talvez a sua casa, talvez a minha casa começou só com mais uma reunião, ou só mais um culto, mas terminou marcada pela glória de Deus. E eu creio que hoje também pode ser assim. Eu creio que hoje também pode ser assim. Talvez alguém aqui entrou apenas para participar de mais um culto, mas você veio, mas vai sair daqui carregando uma marca de Deus. Talvez você tenha vindo apenas para mais um culto, mas o extraordinário de Deus está sendo liberado para você hoje, porque Jesus ainda entra em ambientes comuns para fazer coisas extraordinárias. Extraordinárias. Jesus entra em ambientes comuns para fazer coisas extraordinárias. Aquele paralítico entrou carregado, mas saiu andando. Aquele paralítico entrou limitado, mas saiu livre. Aquele paralítico entrou dependendo dos homens, mas saiu testemunhando sobre Jesus. E o povo declarou: hoje vimos coisas extraordinárias. É hoje. O extraordinário de Deus é hoje. O extraordinário de Deus é hoje. O extraordinário de Deus é hoje na sua vida. Diga isso para alguém, diga isso para alguém. O extraordinário de Deus é hoje na sua vida. É hoje na sua vida. O extraordinário de Deus é hoje na sua vida. Fica de pé. Fica de pé. Fica de pé.
Aleluia. Fica de pé. Aleluia. Aleluia. De pé a gente acha que está acabando. Glória a Deus. Então, quando o extraordinário de Deus acontece? Quando largamos o passado, quando descansamos o futuro e quando nos rendemos no hoje de Deus. E hoje Deus está procurando pessoas disponíveis, pessoas que não vivem presas ao passado, pessoas que não são dominadas pelo medo do que virá, mas pessoas que dizem: Senhor, eu quero te encontrar hoje. Senhor, eu quero o extraordinário dos céus hoje. E eu profetizo que esta igreja viverá dias extraordinários. Haverá salvação na sua casa, haverá cura emocional, haverá restauração, haverá renovo espiritual, haverá um despertar de chamados adormecidos. O Senhor está levantando uma igreja viva, sensível e cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aquilo que estava paralisado vai se levantar. Aquilo que estava paralisado vai se levantar. Aleluia. Aleluia. Pra que me preocupar com o dia de amanhã, se tudo está nas mãos de Deus? O controle é dele e não meu. Aleluia. Eu não preciso ver para acreditar que Deus tem todo o poder de fazer o que quiser fazer. Aleluia, adora o Senhor. Em qualquer situação, Na fartura ou escassez, tendo a provisão ou não, quem me fortalece é Deus. eu não sei do amanhã, o que Vestir ou comer, mais de uma coisa eu sei: quem me fortalece é Deus. quem me fortalece é Deus. Aleluia, levante a sua voz. Aleluia. Não preciso mais orar. Adore, igreja, adore. Levante a sua voz. Aleluia. Sei que posso descansar debaixo de suas asas. Nada pode me abalar. Aleluia. O céu ainda faz milagres hoje. O céu ainda faz milagres hoje. Eu quero orar junto com você, para selarmos essa palavra nas nossas vidas. Eu quero orar junto com você, para que essa palavra se torne uma verdade, dia após dia. E que o hoje de Deus, o hoje, o extraordinário, o hoje, o extraordinário, o hoje, o extraordinário de Deus seja presente na sua vida. Feche os teus olhos, comece a orar, comece a orar. Peça ao Senhor para se desprender do passado, peça ao Senhor para tirar o medo do futuro, peça ao Senhor a presença, peça ao Senhor para viver hoje, porque hoje Deus ainda transforma histórias, hoje Deus ainda restaura vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, oramos, Senhor, esta noite, selando, Pai, esta palavra em nossos corações, em nosso espírito.
Em nome de Jesus, nós desprendemos do passado. Tudo, Senhor, que nos aprisiona, que caia por terra em nome de Jesus. Todo medo, Senhor, do futuro, Labanda, Manai, Suibi, Cantarabaxé. Todo medo do futuro, Senhor, que seja anulado em nossas vidas, porque o Senhor não nos deu espírito de medo. A tua palavra diz que o Senhor liberou para nós espírito de ousadia. Uibi, Cantamanai, Suibi, Cantarabaxé. Espírito de ousadia. Em nome de Jesus, nós queremos viver o hoje, o extraordinário dos céus hoje. A tua presença, Pai, hoje. Vivemos o hoje do Senhor em nossas vidas, em nome de Jesus. Porque hoje o Senhor ainda visita casas. Hoje o Senhor ainda derrama glória. Nós não deixaremos o passado roubar o nosso hoje. Não deixaremos o medo do amanhã roubar a nossa fé. Porque hoje podemos ver coisas extraordinárias da parte de Deus. E quem acredita, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Aleluia.